Boa noite, professor. Boa noite, senhor Eurípides. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Então, vamos começar já, senhor Eurípides. Bom, senhor Eurípides, hoje nós vamos falar sobre escravidão, continuar nossa aula passada, e hoje, então, eu vou apresentar para você alguns tipos de escravidão, como é que era feito nesse período, né, que a gente está muito bem ali circunscrito do século XIV até o século XIX, a escravidão no Brasil vai funcionar, né? A escravidão na América. O Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão. O Brasil sempre atrasado aí. O Brasil vai ser o último país a se tornar república no continente americano. Então, sempre está atrasado. Dá um delayzinho nele. É tanto papel, né? Tem hora que eu fico doidinho na cabeça. Imagina. Tá na mão.
Bom, não entrou ninguém mais, vamos iniciar então. Estamos então na semana 2. Semana 3, não? Semana 3? Opa, desculpa. Show. Semana 1. Semana 2. Isso mesmo. Semana 2 mesmo, a gente vai falar sobre escravidão. Na semana 3, a gente já iniciou, né, falando sobre ela, tudo, mas a gente não fez o exercício da semana 2. Ou fizemos? A gente fez, seu Eurípides? Não, né? Que eu me lembro, não. Acho Eu que não sei não. se nós fez, mas eu Tá vazio? O senhor fez? fiz. Ah, maravilha. Então, maravilha. A semana 2, então. Então, vamos primeiro, então, na primeira questão. O que o senhor colocou na primeira questão aí? A busca. Pode falar, desculpa. Eu só não copiei as perguntas. Tudo bem, tranquilo. A primeira, então, qual que é? A busca pelo desconhecido, pelo reconhecimento por conhecimento e poder. Essa busca permanece até hoje, nos séculos XIV e século XV. Os mares eram as grandes fronteiras do mundo conhecido. Aham. Pouco se sabia sobre eles. Vide a grande quantidade de lendas que haviam nessa época. Muitos desses navegadores velejam em busca de poder, nesse caso, poder monetário, tanto para si próprio quanto para aqueles que lhe contratavam. Aham. Hoje em dia, essas buscas continuam, porém, agora se viraram às profundezas dos oceanos e do espaço. Vide o grande número de viagens espaciais já realizadas e também programadas para os próximos anos. É a parte da natureza humana desafiar seus mitos, querendo ser reconhecido por sua bravura e coragem, em busca de respostas mais racionais. Maravilhosa resposta, seu Eurípides. Muito boa mesmo, parabéns. A 2, o que o senhor respondeu na 2? A importância de ser a inserir a história da África como tema obrigatório nas escolas reside no fato de que africanos tiveram um importante e essencial papel no processo de formação identitário e cultural brasileiro, visto pelas suas práticas e costumes que ainda são praticados em nossos meios e que se configura como nossa identidade cultural afro-brasileira. A lei, Maravilhosa resposta também. a Muito lei boa. 10.639 de 2003 propõe o estudo da história e da cultura da África, para que reflexões sejam feitas em sala de aula a respeito dos impactos culturais africanos causados no Brasil.
Outro objetivo desta lei é construir para a extinção de preconceitos raciais, tendo em vista a valorização das nossas origens, considerada uma medida reparatória e inclusiva que tem como finalidade uma ativa contribuição para a construção de uma sociedade justa, igualitária e livre de preconceitos. Maravilhosa sua resposta, senhor Eurípides. Muito boa mesmo, parabéns. Mais uma resposta fantástica. E a 3, senhor Eurípides, o que o senhor colocou nessa 3 aí das navegações, motivações das navegações? Levar o cristianismo, pregar a fé católica, lucro, comparar e vender as especiarias. A primeira motivação portuguesa era a participação no comércio de especiarias. Essa expansão foi custeada pela burguesia, que, em ascensão, procurava maneiras de buscar ainda mais. Outra motivação foi a incorporação de territórios e a catequização de motivos de nativos, levando-os para a fé cristã, uma vez que o cristianismo possuía muita relevância e ditava os costumes da época. Maravilha. Excelente resposta também. Senhor Eurípides, então vamos aí então para a nossa aula de hoje a respeito da escravidão. Vou adicionar aqui. Vou colocar a aula e já iniciamos então. Então, o senhor já pode também tirar foto e colocar na nosso aplicativo lá, o Conexão Escola. Material, aula 2, semana, aula 5 e 4. E aí, filhão? Foi passear? Eu? Não, Oi? eu fui ali olhar se tem jeito. Você tá postando só os vídeos? Não tá abrindo uma tela para me postar o... A semana 2? Porque tem que abrir lá para Maravilha. me ver. A semana 1 o senhor já conseguiu colocar. Vou colocar outra aqui, ó, semana 2. Que tem que deixar para mim ver, né? Ver Sim, senhor. o material, aí eu clico, aí abre a página para mim inserir. Maravilha. Falou, meu amigo? Coloquei aí pro senhor. Pode ficar à vontade aí agora. Atividade história é só semana 1, não é? Agora, semana 2 também. Beleza. Tá começando Beleza? a semana 2 agora, né? Não, semana 3. 3? Isso. Beleza. Beleza? O seu Eurípides acabou de resetar aqui as respostas dele da semana 2 e a gente vai para a semana 3. Bom, vou apresentar aqui então a nossa aula sobre escravidão, que inicia a semana 3. Vou apresentar aqui para vocês. Bom, nós temos então um lucrativo comércio de seres humanos, tá? Eu começo com essa frase porque uma coisa que é bastante importante de entender, a escravidão nunca foi parte de um sistema econômico, tá? Como assim? Ela nunca foi mercadoria a ponto de virar fundamental para a produção econômica.
Ah, mas, professor, já existia a escravidão antes, né? E no período grego e romano, nós vamos ter a economia baseada, né? A mão de obra baseada na escravidão, que a gente chama de modo de produção escravista. Muito bom, isso é real, isso existia. Mas, na lógica mercadológica, não. Como assim lógica mercadológica? Vamos supor, senhor Eurípides, o senhor tem uma empresa, tá? O senhor tem uma empresa e o seu comércio vende um produto específico. E esse produto, então, na sua loja, vamos supor que seja sapato, você tem que criar demanda, você tem que criar oferta, né? Você tem que ofertar e criar demanda. Então você vai estudar o mercado, você vai ver se o mercado está próprio para o sapato específico que você vai vender, se vai ter cliente, vai ter público, né? E, portanto, vai girar também uma certa economia. Como assim? Vai ter os produtores de couro, vai ter os produtores de borracha, vai ter os produtores de linha para fazer a costura dos sapatos ou do tênis. Entenda que vai ter uma lógica para a existência desse produto, né? Existe o produtor da matéria-prima, existe os intermediários, né? As pessoas ali que vão produzir uma mercadoria intermediária para a sua existir, né? Então, existe toda uma lógica mercadológica. Fora isso, o senhor, ao vender, o senhor vai obter, focar no lucro, né? Ter uma margem razoável de lucro. Caso o senhor não tenha uma margem razoável de lucro, esse produto não compensa ser vendido e o senhor partiria para outro tipo de produto a ser vendido. Vamos tirar agora essa palavra produto por escravo. E aí vocês vão entender que existe toda uma engenharia econômica por trás da escravidão. Existe uma demanda, existe uma oferta, existe uma lucratividade, existe inclusive empresas de seguro, olha só, empresas de seguro para assegurar tal tipo de mercadoria, que no caso era a escravidão. Então, veja só, nós temos uma lógica mercadológica capitalista, né? O capitalismo está nascendo nesse período. Veja que o capitalismo ele é uma lógica criada, né, desenvolvida ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, com o mercantilismo, né? Então a intervenção do Estado na economia, os estados basicamente intervindo e determinando o que seria produzido, o que seria vendido, e Portugal se especializa em escravidão. Né? Nós vamos ter no livro a escravidão aqui do Laurentino Gomes, eu vou pegar aqui para vocês. Nós vamos ter aqui no livro a data do primeiro mercado de escravo oficial de Portugal. Veja só, 1444 aconteceu o registro do primeiro leilão de escravos de africanos escravizados em Portugal, diante do infante Dom Henrique na Vila dos Lagos, Algarves, tá? E aí, então, antes, inclusive, na Idade Média ainda, né? Porque a Idade Média acaba só com a tomada de Constantinopla em 1453. Nós vamos ter aqui também, ó, 1455, a bula Romanus Pontifice, o Papa Nicolau V autoriza os portugueses a escravizar os infiéis entre Marrocos e a Índia, ou seja, o continente africano. Lucas, parceiro, você levantou a mão? Fica à vontade para falar. Eu tô meio atrasado aqui. Você não me dá licença para me acabar essas daqui? Não adianta eu ver a semana 4. Semana 3. Faz o seguinte.
seu... faz o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui para você, peraí. Eu vou mandar um link para você. Você consegue acessar o YouTube aí de boa, Lucão? Consigo. Que eu consigo fazer a semana 1 e a semana 2. Que até eu fiquei Maravilha. enrolado com as outras atividades e acabei fazendo nada de história ainda. Maravilha, tranquilo. Eu comecei atrasado no EJA. Tranquilo. Como é que é o nome aí? Tô procurando um vídeo específico aqui que ele ajuda a você entender um pouco mais das navegações, tá? E aí você consegue fazer aí de boa. Parceiro, ó, coloquei aqui o link no chat, tá bom? Dá uma clicada, assiste essa aula então, faça os exercícios, tá? É bem tranquilo, bem facinho, dá para você pesquisar também, Beleza. de boa. E aí, tenta voltar para aula, tá bom? De boa, bem tranquilo. Uhum. Não, eu já vou tentar enviar semana 2, que eu tô atrasado, tentar enviar hoje já. Tá bom então, parceiro, obrigadão. Sem pressa, tá? A gente vai acabar o bimestre apenas no mês que vem, então acho que você tem um tempo aí ainda para fazer, beleza? Sem pressa. Mas não, hoje as 2 aulas, na terça-feira que vem, se você quiser, a gente inicia a aula falando, né? Discutindo aí os exercícios da semana 1, semana 2, a semana 3, tá bom? Beleza? Beleza. Tá bem adiantado. Bom, então vamos nessa. Então veja só, então tem uma lógica, né, mercadológica, né, um mercado específico para escravo, né? Existia mercados de escravos antigamente? Tinha, mas veja só, ele não era a principal fonte de escravos, na verdade ela era irrisória. A principal fonte de escravos era guerras, né, e também dívidas. Inclusive na Grécia Antiga vai acabar essa ideia de dívidas, então só através da guerra vai ter. Então esse é o grande forte, né? Por quê? Porque existe um merecimento de tornar aquele escravo, né? De tomar aquele escravo, porque ele perdeu a guerra, ele é um derrotado, então existe um merecimento. Agora aqui não, é um mercado, e quando diz mercado, senhor Ives, a gente está falando sobre uma situação muito complicada, que é qual? É a ideia de o cara ser um objeto, transformar a pessoa em objeto, né? Sem humanização, né? Sem humanidade, então sem sentimento, sem dor, né? Então a gente lida com as pessoas como se fossem objetos, e isso é um problema. Então vamos aí para nosso início aí rapidinho, é bem tranquilo, tá? Nós vamos ter, sobre as bênçãos da igreja. Como assim sobre as bênçãos da igreja? A igreja, ela oficializou, ela permitiu que pessoas fossem escravizadas. Por quê? Primeiro, eles eram infiéis, né? Eles não eram da religião católica. Então, existe aí uma autorização do Papa para, primeiro, cristianizar essas pessoas, batizar elas, né? E também serem escravizadas. Também surge aí, né, essa ideia, senhor Eurípides, de essas ideias negativas, pejorativas, de que branco é bom, preto é ruim, né? Preto é trevas, né? Quando fala isso, o céu tá preto, o gato preto, a coisa ficou preta, né? Essas denominações, né, vão ser atribuídas nesse período, porque não existia isso antes, né? Não existia atribuição à cor ou algo ruim. Como é que era o inferno? Era uma situação ruim? Era uma situação tá preta na Idade Média? Não pensava-se assim, né? Esse pensamento ele surge de uma forma muito negativa, muito racista nesse período.
Vamos ter também teorias científicas, né? Pessoas que vão estudar e vão falar que o negro ele era inferior, né? Ao branco, né? Então já nasce outro problema aí também. Aqui, ó. Africanos escravizam africanos. Era normal, como eu disse, e como foi dito naquele vídeo da aula passada, a escravidão é a instituição mais antiga do planeta. É uma instituição, né? Um modo operante de ser. Né? Existe isso na sociedade, né? Toda a sociedade tem instituições. Então, a religião é uma instituição, a política é uma instituição, e a escravidão também era uma instituição, algo instituído na sociedade. Isso é antigo pra caramba. Isso acontecia demais no continente africano. Então, olha lá, na África, dividida por etnias e nações do século XV, né, várias guerras entre etnias, conflitos, então o perdedor sempre se tornava escravo. Estruturas políticas, econômicas, sociedades específicas, então eles eram rivais, né? O escravo era uma propriedade privada, era entendida como uma propriedade privada. Adquirir escravos, quais são as formas? Comércio, que era a menor, tá? Era a menor forma de adquirir comércio, não tinha mercados espalhados como vai ter depois que os portugueses vão começar a tornar isso um produto. Guerra é o principal modo, né, como já foi dito, sequestro, acusados de roubo, adultério, assassinato, dívida, fome, né? Então a gente vai ter um costume normal, né, normalizado esse costume nesse período, nessas etnias, tribos, né, povos africanos, até da fome. A pessoa está passando fome, ela se torna escrava de outra pessoa para não morrer de fome, né? Então olha a situação que a pessoa chega à escravidão. Vamos às feitorias. O que é isso? O Portugal institui um tráfico negreiro muito grande, né? Ele começa a iniciar um tráfico negreiro com mão de obra, né? Como mão de obra das suas capitanias, dos seus empreendimentos, né? Como plantações, principalmente açúcar, e eles vão montando feitorias. Feitoria é um entreposto comercial, é como se fosse Uberaba há 60, 80, 90 anos atrás. Para ir para Brasília, para ir para regiões do norte do Brasil, tinha que passar por Uberaba. Uberaba era um entreposto comercial muito grande, né? O sertão da farinha podre, como era chamado aqui na região naquela época. Perceba que Uberaba era um entreposto. Então, moravam pessoas aqui para abrigar pessoas que estavam transitando, né, de um lado para o outro, do sul para o norte do país. E as feitorias é a mesma coisa, né? A maioria dos escravos vindos do Brasil era de origem banto, ou seja, a África subsaariana. Outro item importante, o que é a África subsaariana? É a África abaixo do deserto do Saara, tá bom? Tem uma faixa enorme de deserto no norte do continente africano. Abaixo dela, abaixo do Sahel, é uma cortina de vegetação que protege, né, o deserto não crescer. Temos a região onde a maioria dos escravos vai vir. O senhor vai ver no vídeo, né, que eu vou passar daqui a pouco, da onde eles vieram, as regiões específicas. Bom, europeus estimulavam guerras entre tribos para pagarem preços mais baixos. Então, existe uma intensificação dos conflitos étnicos na África, porque os portugueses vão dar armas a algumas tribos e fazer essas tribos guerrear contra as outras. Nessa guerra, eles, eu aceito os seus escravos, né? Então, eles estimulavam conflitos para que o preço do escravo fosse até mais baixo. Eu estou facilitando o processo, então, preço mais baixo. Olha que absurdo que acontecia. Temos duas definições aí, pombeiros e traficantes. Pombeiros, mercadores que percorriam o continente, né, africano à procura de vendedores de pessoas, ou seja, pombeiros eram um agente europeu que vai atrás das tribos africanas que vendiam, né? Formas de pagamento, senhor Eurípides. Tecido, pinga, fumo, dinheiro, letras de câmbio, né? 25% dos capturados morriam no caminho para o litoral. Olha só, isso é muito importante. 25% morria do continente africano ao litoral do continente africano.
Fora isso, temos uma margem de mais 30%, 40% de pessoas que morriam no cruzamento do Atlântico, tá? Para ir para o Brasil, para ir para os Estados Unidos, para ir para a América Espanhola, para as ilhas caribenhas, né, dali do Caribe, região central. Então, nós temos aí um número gigantesco de pessoas morrendo antes mesmo de chegar ao seu destino, tá? Por várias formas, essa morte. Ele já era adoecido, né, então eles eliminavam essa pessoa, se ela tivesse frágil, adoecido, eliminava essa pessoa. Suicídio, tá? Suicídio também era uma forma dessas pessoas morrerem, elas desistiam da vida e cometiam suicídio. E também pelo perigo, né, do cruzamento do mar, né, de o navio tombar, perder a carga, ou também dos navegantes, né, os traficantes de escravos, sentirem que não vão conseguir vender, e aí o que eles fazem? Eles jogam a sua mercadoria no mar e recebem o dinheiro do seguro. Olha que bando de pilantra, isso acontece muito, tá? Aconteceu muito, na verdade. Estou falando muito rápido, senhor Ibsen, se o senhor quer que eu fale mais devagar ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, dá para entender. Beleza, então olha lá, a seleção. Seleção dos escravos antes de ir para a viagem, de fato. Deficientes não iam, doentes não iam, e só os normais, né, ditos normais e bem afeiçoados aí para vender, iam. Rolava um batismo, né, a igreja batizava, né, e dava nomes aos cristãos, cobrança do batismo, né, olha isso, existe uma cobrança disso. A viagem era degradante, cruel e muitos enlouqueciam durante essa viagem. A viagem demorava de 3 meses, né, de 1 mês a 3 meses a viagem, então imagina isso, as situações horríveis. Totalmente acorrentados, tá, senhor Eurípides? Totalmente acorrentados, pouca mobilidade, sempre dormiam de barriga para cima, com os pés presos, né? E as mãos também, defecando e urinando ali mesmo, entre seus irmãos e também inimigos, né? Porque várias e várias tribos eram presas juntas, então tinha que comer de forma rápida, né? Para não acabar logo a comida, uma comida nojenta, né? Que provavelmente era feita assim da pior forma possível. Então, uma situação extremamente degradante em que estava colocado esse africano escravizado. Tumbas em alto mar. 50 milhões de pessoas mortas entre o século XVI e XIX. Imagina, meu, tranquilo. 16 e 19. 50 milhões de pessoas, senhor Eurípides. É muita gente morrendo, tá? É absurdo, assim. Profundos atrasos na sociedade africana. Esse tanto de gente que foi para o continente americano e várias outras regiões do mundo deixou atrasos na sociedade africana. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor vai assim, ser mestre em responder isso. Para uma empresa funcionar, precisa de pessoas, né, senhor Eurípides? Precisa. Quanto mais pessoas, maior é a produção dessa empresa, concorda? Correto. Agora imagina uma empresa com poucas pessoas. Ela vai produzir pouco, não é? Vai, porque não tem mão de obra. Exato. O continente africano passou por isso. Durante séculos século XVI e século XIX, existia um esvaziamento dos melhores pessoas de lá de dentro, né? Os fortes, os que podiam trabalhar, né? Então vamos ter o quê? Uma taxa de natalidade pequena, porque mulheres saudáveis e homens saudáveis eram levados para o continente americano, restando crianças e idosos. Então, veja só, tem uma diminuição muito grande de pessoas no continente africano, principalmente nessas regiões específicas, e também uma falta de mão de obra. Para essa empresa funcionar, né, para esse país funcionar, precisa de pessoas. E não tem. Por quê? Porque está indo embora para outro país. Então, quando diz que o africano construiu o Brasil, de fato construiu, trabalhou para que isso funcionasse, para que o Brasil funcionasse. A riqueza do povo brasileiro, principalmente da elite brasileira, foi crescida, né, com o suor e o sangue dos africanos, né, dos descendentes africanos posteriormente. Então é bastante complicado, né? Agora a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Escravidão e resistência, como é que era o grupo, os grupos que foram usados aqui. Bom,
olha a frase de um cara que escreveu em 1711, olha o que ele falou. Como que a gente lida com o preto, né, no Brasil? Olha o absurdo. Com 3 P's, 3 P's, pau, pão e pano. É assim que lida com o escravo no Brasil. Essa era uma frase, um ditado popular, senhor Eurípides. Olha o absurdo. Já que a gente é adulto, senhor Eurípides, eu posso falar uma outra frase aqui que geralmente eu não posso falar quando eu tenho alunos menores. Tinha também uma forma de tratar as mulheres, né? Um ditado de como que lida com as mulheres no Brasil colonial. Seguinte, branca para casar, preta para trabalhar e mulata para trepar. Eram os 3 T's, os 3 P's para o escravo e os 3 T's para as mulheres. A questão do trabalho, a questão do sexo, né? E tem cor o sexo, né? Para fazer a vadiagem no Brasil, tem a cor, né? Então, você não casaria com uma mulher negra, tá? Não seria oficial esse casamento, não se podia fazer isso. Você só podia fazer isso se ela fosse livre, tá? E aí esse tipo de casamento era muito pequeno, né? Praticamente não era real. A gente vai ter o caso da Chica da Silva, né? Que ela casou com um grande encomendador de diamante no Brasil. E ela foi casada oficialmente. E ela teve, inclusive, ex-escrava que ela teve escravos, vários escravos, que era normal na sociedade, né, inclusive. Mas como é que lidava com a mulher mulata, como é que lidava com a mulher negra? Trabalho e sexo casual, assim, para saciar a vontade do cara lá, e um objeto mesmo a ser utilizado, né? Com a sua mulher, já era outro tipo de tratamento, com a mulher branca era outro tipo de respeito, né? E aí o senhor sabe muito bem disso. Tem uma frase, né, que é muito recorrente as pessoas ainda falarem, que é tipo assim, você acha que tá falando com quem? Com as suas negas? Né? Você já ouviu essa, não ouviu? Já ouvi. Pois é. A gente, inclusive, reproduz muitas vezes, fala, às vezes, você acha que está falando com suas negras? Porque você pode falar do jeito que você quiser, como você fazer, entendeu? Uma coisa absurda assim. Bom, vamos lá então. O que é propriedade? O escravo é uma propriedade privada, portanto, ele podia ser vendido, alugado, hipotecado, emprestado. É uma propriedade, você pode fazer o que você quiser com ele. Temos origens culturais, né, desses escravos, desses africanos escravizados, que é o banto, os bantus. Eu quero que o senhor entenda bem isso daqui. Eu quero que o senhor entenda o seguinte: pensa que o banto é como se fosse o latim. É um grupo cultural que divide uma língua específica, né? Então, veja só, o banto é um tronco linguístico. É um tronco linguístico. Então, o Cambidas, Benguelas, Congo e Angola são derivações desse tronco, né, dessa cultura mais pesada aí. Então, eles dividem os mesmos orixás, né, tem mudanças de dialeto, forma de falar, tudo bem, mas eles têm ainda alguma coisa semelhante. Agora, imagina o latim. Do latim saiu o francês, saiu o português, saiu o italiano, né? Então, o latim é um tronco linguístico também, que o italiano, o francês e o português dividem semelhanças nas palavras, né? Várias palavras do português são encontradas no latim e no italiano e no francês, né? No espanhol também, o espanhol também é do latim. E temos também os sudaneses, que é a mesma coisa, tem os alçás, mandingas e o iorubás, né? Que a gente é bastante famoso, iorubá. Bom, deixa eu passar. Bom, resistências, né? Aqui, ó, isso aqui é legal, ó. O negro, né, que falava, o africano o africano que não falava português era chamado de boçal, né? E hoje a gente é uma ofensa, não é, seu Eurípides? A pessoa, quando eu falo assim, você é um boçal, ela tá querendo te agradar? Não, né? Não, ela tá querendo te ofender, né? Porque boçal quer dizer que você é burro, né? Você não conseguia falar tal coisa. E ladino é o negro que conseguia falar português. Vamos ter alguns tipos de resistências, e a nossa aula vai passar bastante por isso. Resistências explícitas
e resistências implícitas. Explícitas, quilombos, fugas, revoltas de todos os tipos. Resistências implícitas é o suicídio, né? A fuga para a próxima vida. Sabotagem, né? Quebrar os instrumentos que desenvolviam o processo industrial, né? No caso da cana-de-açúcar, era o açúcar, né? Então eles quebravam. Roubo também, forma também que existia. Bom, a gente vai ter alguns tipos de fugas, né? Fugas para dentro e fugas para fora. Fugas para fora da sociedade, que não queria viver naquela sociedade, ou seja, quilombos, locais de difícil acesso. Imagina o Brasil em 1700, é mato que não acaba mais, né? Então, se o cara se embrenhava no mato, meu Deus do céu. Tem uma frase muito famosa, inclusive, não sei se você já ouviu falar, quando o exército, porque o exército era uma instituição horrível, né, de se ter, né? Imagina assim, eu vou pro exército. Então o cara já pensava que ia sofrer pra caramba, né, no exército, né? E tem uma frase muito famosa, né, do exército, Deus é grande, mas o mato é maior ainda. Porque quando o alistamento militar passava na cidade, as pessoas fugiam pro meio do mato, porque Deus é grande, mas o mato é maior ainda. Uma frase muito brasileira, né? Então, veja só, em 1700, 1800, fugir do Brasil, fugir no Brasil era fácil. Imagina, hoje ainda a gente consegue se embrenhar aí no mato, aí imagina, uma floresta amazônica, e não acha a gente nunca mais. Né? E tem as fugas para dentro. Como assim fuga para dentro da sociedade? A pessoa ela quer fazer parte dessa sociedade. Ela não quer sair dela. Então ela vai para centros urbanos, trabalhar lá. Temos o alistamento no exército, né? É muito importante entender que existia pessoas, né, escravizadas que não queriam fugir dessa sociedade. Ele queria fazer parte dela. A Chica da Silva é uma delas. Ela era escrava, virou proprietária de escrava. Ela não fugiu, ela não foi para um quilombo, saiu do país. Ela ficou nela e quis viver nele. Agora vamos aos perfis, né? O perfil dos escravos fugidos. Jovens, de 14 a 35 anos, né? É mais fácil para os jovens fugirem, pois precisa burlar as atenções dos guardas e também se colocar em lugares de difícil acesso. Né? Uma criança ou um idoso com maior idade, dificuldade de locomoção, seria mais difícil. Ter boa aparência, né, para poder se misturar melhor na sociedade, então não podia também ter aquelas marcas, né, porque geralmente alguns escravos que fugiam, eles eram marcados no rosto com um F, né, de fujão, né, de fuga, ou um R também, né, e aí essa pessoa, ela para sempre estava marcada na sociedade que ele era fugitivo. Então todo mundo que visse ele já falava, é um escravo fugido, e aí entregava de novo ele para o seu dono. Escravos altos, né, longínquos, saudáveis, né, dificulta a captura, né, um escravo que corre bem, é saudável, forte, é mais difícil de pegar o cara. E geralmente eles tinham mais tarefas brandas, né? Por quê? Quem fugia eram os escravos que praticavam atividades mais brandas, os que estavam mais perto de seus senhores, pois a segurança era relativamente menor. Grande confiança do senhor também facilitava, né? E aí nós vamos ter também a palavra crioulos, né? De crioulo, né? E também mulatos, né? Porque vem de mula. Mula é uma conexão de dois animais, né? São inférteis, né? A mula é um animal infértil, né? Que não pode se reproduzir, né? Então é uma ofensa também a palavra mula e mulatas, né? As mulheres, né? As mulheres vamos ter. Desculpa. Ops. As mulheres também usavam de artifícios bacanas aí para conseguir fugir um pouco, para diminuir um pouco também a violência também. Então, olha lá, sedução, né, atitudes sexuais, né, para conseguir melhores condições de vida, afetividades, né, mães de santo, amas de leite, né, mucambas que davam os leites mais nutritivos do que as mulheres brancas, né, e também as mães de santo que fazia ali orações e ajudava, né, a solicitar para os seus deuses ali, os orixás, uma melhora para o seu dono, alguma coisa assim. E a maternidade era um problema, porque como que a mulher foge com uma criança, né? É mais difícil, então tem umas questões aí mais específicas da mulher.
Senhor Eurípides, eu vou passar para o senhor, então, agora aqui um vídeo, né, uma parte de um documentário. Ele não é grande, ele tem alguns minutos aqui, deixa eu ver. Ele não é grande, não, mas a gente vai falar sobre a resistência e também por Palmares, né? A gente vai falar de Palmares, que é bacana da gente entender como é que funcionava essa fuga, né? Essa resistência. Porque muitas pessoas pensam que os escravos eram dóceis, né? Eram escravizados e de boa ficava lá tranquilo. Não, pelo contrário. Eles vão resistir bastante. Bom, são 25 minutinhos, é jogo rápido. Bom, vou apresentar aqui para o senhor. Eu vou fechar minha câmera e meu som só para melhorar para o senhor, tá? Ficar uma qualidade boa. Havia já na África uma escravidão e um tráfico de escravos dentro da África. Vejam bem, os africanos não são um povo, não são uma nação. Os africanos são indivíduos que habitam num continente que se chama África. Então havia nações diferentes que se guerreavam exatamente como na Europa, mais precisamente como nos Balcãs, nessa época. O nome escravo vem de eslavo, porque os escravos os eslavos se vendiam uns aos outros, porque uns eram muçulmanos, e ainda tem conflito até hoje, os outros vieram de religião ortodoxa, e havia um comércio no Mediterrâneo tão forte dos eslavos que o nome escravo, eslavo, slave em inglês, passou a determinar o nome de toda a escravidão moderna. À medida em que determinado povo ele era derrotado através dos conflitos internos, eles passavam um determinado período na condição de escravizado de determinado povo. E o que foi que eles fizeram, os portugueses? Aproveitando dessa condição, eles começaram também, além de comprar as especiarias existentes no Conde, eles começaram a comprar também esses escravizados de guerra, de combate. Os portugueses aproveitaram essa tradição e se serviram dessa mão de obra. A princípio, em próprio Portugal. Você tem um contingente grande de escravos no século XVI, africanos, transportados para Portugal. Posteriormente, tentaram isso nas ilhas, na Madeira, sobretudo, onde é o grande laboratório da cana-de-açúcar em Portugal, é a Madeira, basicamente. Então, a Madeira foi uma espécie de laboratório, e os portugueses começaram a usar a escravidão lá. A igreja tinha interesse também nesses homens, nessas mulheres. E eles justificavam porque eles teriam pecado original, né? E para redimir-se desse pecado, eles teriam que submeter-se à escravidão. Era uma forma de você pagar os pecados originais. E com isto, eles também eram batizados já lá no continente africano. Em nome da Santa Madre Iglesia, em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, eu te batizo. Francisco, 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 Maria, 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 Francisco, Francisco, para entrar en el reino de los cielos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
em vista o tamanho, a dimensão do Brasil e a população portuguesa, que é muito baixa, né? Ele devia ser o quê? 1/10, ou pouco mais que isso, da população indígena do litoral brasileiro, a população de Portugal, país. Então você tem uma desproporção muito grande, território muito grande, pouca gente para colonizar, e você não encontrou ouro de imediato, o que foi fundamental também. Os espanhóis chegaram e encontraram ouro de imediato. Os portugueses não. O único modo que eles encontraram de colonizar foi plantando cana-de-açúcar. Essa plantação já tinha uma tradição, e essa tradição trazia o escravo consigo. A massa de africanos que veio em 350 anos, é em torno de 12 milhões que teriam chegado. É uma proporção que não vai acontecer de novo, e nessa dimensão, transferir maciçamente gente de um continente para o outro, uma transferência forçada. Eu calculo de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. Então, isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. Aliás, esse debate sobre por que estudar a história da África no Brasil, porque nós somos fundamentalmente um povo formado por africanos. Quando eles chegavam aqui, eles eram direcionados para os maiores locais de produção, não é, de cana-de-açúcar. Esses africanos, quando eles estavam aqui, eles iam para esse local e tinham uma expectativa de vida também muito curta. A expectativa da época era em torno de 20 anos, quando a população em geral era um pouco maior, não é, 30 anos. Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos, era porque a escravidão, naquele período, ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia, e dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e quando não morriam. Quilombo, e significaria uma espécie de um acampamento militar. Os primeiros documentos que datam sobre a organização dos quilombos é de 1597. Muitas vezes eles estavam protegidos por paliçadas, por cercas. É muito interessante a gente lembrar que esses palmaristas, eles não estavam totalmente isolados. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo nas vilas. E quando havia uma expedição contra Palmares, muitas vezes, antes dessa expedição sair, quando estavam marchando lá, uma coluna de homens contra Palmares, os palmaristas, eles já tinham sido avisados de que havia uma expedição para destruir alguns quilombos. As expedições tinham tamanhos muito variados, dependendo do objetivo e dependendo de quem organizava. Porque se é uma expedição particular, digamos assim, ela vai contar com um contingente menor, porque aquele senhor de engenho, aquele capitão, ele vai ter que bancar a tropa. Ele vai ter que oferecer o alimento, ele vai ter que levar os próprios escravos, né? Isso é muito interessante. Escravos também participavam das expedições, carregando. Quem que vai carregar a comida? Quem vai carregar a artilharia, né? Então, índios também participaram. O Terço dos Henriques, né, que eram escravos que receberam a liberdade, depois formaram uma milícia dos homens pretos, que eles chamam na documentação, também foram levados para lutar contra Palmares.
você teve uma guerra dentro da guerra, né? Porque você teve a invasão holandesa, que dura 20 e poucos anos. E durante esse período é que Palmares vai ter uma grande ascensão. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Não é? Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. Isso criou uma janela de oportunidade para muitos escravos fugirem dos engenhos que vinham sendo abandonados pelos senhores devido aos ataques dos estrangeiros, né? E com isso, esses escravos procuravam os abrigos mais lógicos, que seriam as regiões de floresta, de mata cerrada, que tivesse algo para eles sobreviverem, né? E a região de Palmares, ela era propícia por isso. Isso fez com que a população palmarina, ela desse um salto quantitativo enorme. Chegou no auge de aproximadamente de quase 20 mil pessoas. Palmares era um conjunto de vários mocambos. Os mais famosos eram de Macaco, Andalactuti, Tabocas, de Zumbi, Dambraganga, Ozenga, Aqualtune, Acotirene. Macaco, que era um dos principais, tinha cerca de 6 mil pessoas. E é interessante a gente comparar com Recife, que por volta de 1650 tinha cerca de 8 mil pessoas. Há uma cultura política que esses escravos trazem das regiões ali de línguas banto. Então, ali da região do Congo-Angola, que é a origem da maioria dos escravos que vêm para a capitania de Pernambuco. A gente sabe que existia alguns líderes principais e existia também uma espécie de um conselho de pessoas mais velhas que auxiliavam, não é, no governo daquele local. Nessa cultura política, há um líder, que ele é um líder tanto religioso, que nós podemos dizer, ocidentalmente falando, quanto um líder militar e político. Esse líder, ele é um sacerdote que ele tem a principal função de se comunicar com os ancestrais. Essas são culturas muito ligadas aos seus ancestrais, às suas linhagens, que são também cultuadas como que nós ocidentais chamaríamos de divindades. Zumbi suspeita-se que pode ser um cargo de liderança. Não um nome de pessoa, mas um cargo de liderança, o nome de uma função. O indivíduo é um zumbi, ele ocupa a posição de zumbi, de comandante ou de capitão em chefe, sei lá, alguma coisa desse gênero. Até o próprio nome dele vem de um cargo, né, que significa o Senhor da Guerra, o Deus da Guerra. Então ele é um líder, tanto militar, quanto espiritual, quanto político. Os palmaristas, eles também faziam incursões muitas vezes vingativas, né, de punição, vamos dizer assim, contra as fazendas próximas, quando eles sofriam algum ataque, por exemplo. E essas incursões, não é, palmaristas, muitas vezes destruíam engenhos próximos e também capturavam outros negros, né, escravizados que estavam naquela região e levavam para Palmares. Em Palmares, poderia haver algum tipo de cativeiro. Há registros de soldados falando que existiam cativos lá, isso principalmente na época ali de Gangazumba, e só que essas pessoas, elas tinham algumas condições e elas poderiam se tornar livres depois de um tempo. Então era diferente do tipo de escravidão que existia dentro do sistema colonial. Você não vai encontrar documentos afirmando que em Palmares havia escravos. O que você vai encontrar é uma leitura dessa tradição que faz a seguinte lógica. Se nas regiões africanas havia escravidão e eles trazem essa cultura para cá, aqui também haverá.
A escravidão que havia na região do Congo-Angola não é uma escravidão dentro dos moldes do capitalismo ou do mercantilismo, se for preferido chamar assim. Não é uma escravidão para produzir o lucro. É uma escravidão que vem de uma tradição para pagamento de dívida, prisioneiros de guerra. São esses os escravos que estão no Congo-Angola. Esses escravizados que estivessem lá em Palmares, acho que até é mais interessante a gente utilizar o termo cativo, ele poderia ser solto, por exemplo, quando ele participava de uma expedição contra os engenhos. Ele poderia se tornar livre. Quando aquilo tomou uma dimensão muito grande, que virou um polo de atração, tornou meio inviável a escravidão ali em volta, aí tinha que destruir. E aí é muito interessante, porque vem um missionário lá italiano, que disse, olha aqui, isso aí, essa guerra de Palmares é uma roubada, vamos lá combinar com eles, vocês vivem aí e não aceitam mais escravo que fugido, e aceita aí um missionário, fazer uma igrejinha, como se fosse uma tribo de índio dessa, uma aldeia dessas aí do mato, e tudo bem, ficamos elas por aí. Aí o padre Antônio Vieira escreveu um documento violento, disse, nada disso. Se deixar os caras ficarem lá, os outros negros vão perceber que dá para fugir e haverá Palmares pelo Brasil afora. E ele era pela destruição de Palmares. Todos os negros fugirão para Palmares com todo o seu cabedal, que não é outro que o seu próprio corpo. Uma expedição comandada por Fernão Carrilho, um capitão que vem do Sergipe, e quando ele chega, ele organiza um arraial, ele fica cerca de 4, 5 meses ali na região dos Palmares e faz diversos ataques até conseguir capturar alguns parentes de Ganazumba. Isso acaba fazendo com que Gangazumba capitulasse, fizesse o acordo de paz com a coroa portuguesa. Os quilombolas, a partir daquele momento, deixariam todos os mucambos e passariam a residir em um mucambo cedido pela coroa portuguesa, que era o mucambo de Cucaú, e passariam, a partir daquele momento, serem reconhecidos como súdito do rei de Portugal. E um outro ponto do acordo importante era de que quem tivesse nascido em Palmares seria livre, mas quem tivesse fugido para Palmares seria novamente reescravizado. E provavelmente esse foi um dos termos do acordo que fez com que grande parte dos palmaristas não concordassem, incluindo o Zumbi. Então teve uma cisão ali, uma quebra. Uma parte dos palmaristas concordaram com Gangazumba e outra parte, a grande maioria, não concordou com Gangazumba e ficou do lado de Zumbi e continuou na serra, ali na Serra da Barriga. Esse acordo de Cucaú, ele dura cerca de 2 anos, de 1678 até 1680, quando Gangazumba é morto, ele é envenenado. Acreditam até por dissidentes, não é, do próprio grupo de Zumbi e de outros palmaristas que não tinham acordo em relação a Cucaú. E as expedições têm que continuar até que próprio Cucaú é invadido e cerca de 200 pessoas são feitas prisioneiras ali, né, devido à falha do acordo de paz. Então, o Cucaú é considerado também um território rebelde e uma expedição é feita lá para acabar com aquele problema. Bandeirantes são refúgio de guerra. Essa gente foi toda, de certo modo, arregimentada pelo Salvador Corrêa de Sá e Benevides para ir combater em Angola, os holandeses. Quando você desmobiliza, você traz essa gente de volta e desmobiliza essa gente no Brasil, eles não têm o que fazer. Eles são bandoleiros, são bandidos, são mercenários. Combateram em Angola como mercenários e sempre levaram uma vida no mato como bandeirantes. Então, essa gente não havia o que fazer com ela.
Muitos deles foram ocupados dessa forma, formavam tropas mercenárias para combater ou índios alevantados ou negros quilombolas. Matavam milhares de indígenas, roubavam, faziam razias nas vilas, etc. E tal. Tudo que eles pegavam, que eles precisavam para o exército deles, que era enorme também, mais de 1.000 pessoas entre indígenas e brancos pobres e tal, mas tudo que eles pegavam, eles roubavam das vilas vizinhas. Então tudo isso tornava eles um grupo não muito querido entre a própria população de Pernambuco. Eles fazem mais de uma expedição, que não dá tão certo, até que a de 1694, eles são realmente preparados a construir uma contra-cerca. Eles chegam até o mocambo principal, na Serra do Barriga, e lá eles constroem uma cerca paralela para conseguir subir, então, a cerca dos habitantes de Palmares e para conseguir romper aquela estacada e entrar no mocambo. Eles não lutam sozinhos. Então tem um personagem importante também, que é o Bernardo Vieira de Melo, que ele é de Pernambuco, e ele organiza uma tropa, e inclusive ele leva uma espécie de canhão para lá, o que é muito curioso, né? Eu fico imaginando ele subindo é uma região mais íngreme, né, com mato, subindo com uma peça de artilharia nas costas, provavelmente os escravos carregando, para, no meio da chuva, do ambiente úmido, tentar fazer aquele canhão funcionar para romper aquela cerca. E lá estava a principal força armada dos palmarinos, estava lá. Há relatos dizendo que havia montanhas de corpos de pessoas mortas, de negros, né, que foram mortos ali e que foram reunidos em certo local. Então muita gente morreu. Agora, é lógico que, sendo uma região com mais de 20.000 pessoas, e ali em Macaco também alguns milhares, muitos morreram, outros foram capturados. Agora, uma boa quantidade também deve ter fugido para outras regiões, para outros mocambos. Zumbi conseguiu fugir e criou um novo mocambo. Quando, no dia 20 de novembro, o capitão André Furtado conseguiu aprisionar um dos amigos de Zumbi, e depois de o torturar bastante, ele, evidentemente, denunciou onde Zumbi estava residindo. Você tinha o leito do rio, né, Paraíba, e aqui era como se fosse uma cachoeira. Cai a água diretamente e a água continua no seu leito. Dessa caída de água, aqui dentro você tinha uma caverna. O que acontecia, né? Era onde ficava residindo grande parte desses comandados de Zumbi. Não, eles caíam dentro da água e depois subiam. As pessoas achavam... Então, era uma forma deles ficarem permanentemente escondidos. Não precisava criar residência. Aqui lá dentro você tinha essa caverna. Então, quando o chamou, aí ele indicou quem era Zumbi dos Palmares e ele foi literalmente fuzilado. Sua cabeça foi decepada e colocada, exposta lá na cidade do Recife, né, para mostrar como símbolo, dizendo que é todo aquele que tentasse organizar uma resistência contra o sistema escravocrata colonial português, teria aquele fim. O Zumbi é um herói nacional, indiscutível, mas, ao mesmo tempo, a violência contra a população negra continua. Eu dou um exemplo concreto. O aeroporto de Maceió se chama Aeroporto Zumbi dos Palmares. Tudo bem, mas Alagoas é um estado onde mais se assassina jovem negro. As vítimas de negros de 18 ou de 16 a 25 anos, as estatísticas em Alagoas são as mais fortes. Quer dizer, há uma tolerância com uma violência específica em cima da população jovem negra no Brasil, que é intolerável. Mas ainda hoje existem muitos remanescentes quilombolas que ainda lutam pelo reconhecimento da sua terra. Os quilombolas, assim como as comunidades indígenas, conseguem ter uma outra relação com a terra. E é importante a gente valorizar isso. É importante a gente conseguir reconhecer e tratar esses territórios com dignidade e com os direitos que eles precisam ter.
Bom, senhor Eurípides, gostou? Curtiu? Gostei, legal, velho. Bem Muito bom, né? interessante, informativo, né? É, muito bacana. Um dos historiadores que estava falando ali, ele fez todos aqueles desenhos que estavam mostrando sobre a guerra, né? Então, o que a gente pode tirar disso daí, né? Existe uma escravidão, uma violência muito específica contra o negro no Brasil. Existe também um nível forte de resistência, né? O negro não foi pacífico, não foi dócil, ele resistiu bravamente contra essa situação. Quilombo é um conjunto de mucambo, né? Isso é muito interessante, porque a gente às vezes acha que quilombo é apenas um lugar, né? E não é, são vários, né? Então, o Quilombo dos Palmares era um agrupamento de mucambos, né? Mucambos, pequenas vilas, né? Como é que o cara disse? Uma estação militar praticamente, né? Um espaço ali onde as pessoas se protegem mesmo. E como o senhor pode ter visto, foi bem difícil de combater, né? O Quilombo dos Palmares, né? Então eles tinham uma noção com poucos recursos, né, muito poucos recursos, uma noção gigantesca de estratégia, de guerra, né, de proteção, de defesa. Então teve que chamar gente do Brasil inteiro, até fora do Brasil, para derrubar os caras, né? Então é bastante interessante aí a nossa história, né, a história do Brasil aí, do povo negro no Brasil. Guerreiro, né, também. E no final ali mostra, né, o tanto que o Brasil ainda é violento, né, desde o começo do documentário até no final mostra tanto que o negro no Brasil, né, 70% do negro no Brasil sofre violência. Quando a gente vai para a mulher negra no Brasil, ela é a mais desvalorizada e a que mais sofre violência, né, também no Brasil. Então, ainda temos resquícios, né, esses livros, olha, para o senhor ter uma noção, esse livro que eu estou mostrando para o senhor aqui, que eu falei bastante para o senhor, ele foi escrito em 2019. Ele é novo, novíssimo, né? Esse documentário também é mega novo, então essa discussão é muito nova, né? Ainda tem que ser muito ser feita para a gente conseguir introduzir na nossa sociedade assim, um menor número de violência, né? Então é bastante legal, assim, esse documentário, eu gostei bastante. Senhor Eurípides, podemos encerrar por hoje? Bastante informação, né? Vimos o vídeo também. Não, que é isso. Informação nunca quer demais, né? Né? Vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente faz os exercícios juntos e continua nosso papo sobre escravidão, a gente tem umas coisas legais ainda para mostrar, tá bom? Ok. Beleza, então, senhor Eurípides. Vou fazer uma chamada aqui breve, aqui rapidinho. Anotar o seu nome. Tem um programa aqui muito legal que ele já faz um arquivo com o nome do senhor. Muito bom, então. Senhor Eurípides, é isso aí. Muito obrigado pela participação do senhor. Sempre é um prazer dar aula para o senhor é sempre atento. Gostei de ver as respostas do senhor, excelente, viu? Parabéns, continua assim na pegada aí. Obrigado. Um abraço pro senhor, boa noite. Boa noite, com Deus. Boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau.